O trem parou lentamente na estação coberta por névoa, e dele desceu um homem de porte elegante, envolto em um sobretudo escuro. Era o investidor árabe de quem todos já haviam ouvido falar, mas que poucos realmente conheciam. Seus passos eram firmes, quase solenes, e seu olhar percorria a pequena cidade europeia como se estivesse medindo cada detalhe invisível aos outros. Ninguém sabia ao certo por que ele havia escolhido aquele lugar esquecido pelo tempo para iniciar um grande projeto, mas sua presença já bastava para despertar curiosidade, esperança e medo. No hotel onde ficaria hospedado, funcionários tentavam puxar conversa, mas suas respostas eram curtas, quase sussurradas, sempre acompanhadas de longos silêncios que deixavam o ambiente carregado. Não parecia arrogante, tampouco hostil. Mas havia algo em seu jeito enigmático que criava distância, como se estivesse testando cada pessoa que cruzava seu caminho. Quando perguntado sobre seus planos, ele apenas esboçava um leve sorriso e desviava o olhar para fora da janela. Na praça central, comerciantes discutiam. Alguns acreditavam que sua chegada significava progresso, empregos, uma chance de renascimento para a cidade. Outros temiam que fosse apenas mais um estrangeiro em busca de explorar recursos e partir sem deixar nada além de dívidas e frustrações. As opiniões se dividiam, e as conversas nos cafés se tornaram cheias de teorias e especulações. Durante as primeiras reuniões com empresários locais, seu comportamento aumentou ainda mais o mistério. Ele permanecia horas ouvindo em silêncio, mexendo lentamente em uma caneta dourada que sempre trazia consigo. Quando finalmente falava, suas frases curtas e pausadas confundiam até mesmo o tradutor. Ninguém conseguia compreender se ele estava interessado, entediado ou apenas brincando com a paciência de todos. Naquele começo, uma coisa ficou clara: o investidor não revelaria seus verdadeiros planos facilmente. E cada gesto, cada silêncio prolongado, parecia carregar um segredo ainda maior, que deixava todos à sua volta inquietos, como se estivessem diante de algo que não conseguiam decifrar. Na manhã seguinte à chegada do investidor, o prédio antigo da prefeitura começou a receber os primeiros convidados para as negociações. Entre eles estava Alexei, um jovem tradutor chamado às pressas para acompanhar cada palavra do árabe. Ele havia estudado línguas, mas nunca tinha trabalhado em algo de tamanha importância. Suas mãos tremiam ao folhear o dicionário de anotações pessoais. Tinha medo de falhar, de não captar os significados ocultos, e carregava o peso de saber que qualquer erro poderia comprometer toda a cidade. Irina, a advogada, chegou logo depois. Mulher de postura firme e olhar penetrante, era conhecida por sua capacidade de encontrar falhas em qualquer contrato. Para ela, cada vírgula escondia uma armadilha. Embora sorrisse discretamente, trazia dentro de si uma desconfiança constante. Achava que ninguém vinha de tão longe sem um interesse oculto. Suas pastas estavam cheias de documentos revisados, e sua caneta vermelha parecia pronta para cortar qualquer ilusão. No salão, Mikhail, o empresário, exibia sua pressa em transformar tudo em oportunidade. Ele falava alto, ria exageradamente e tentava impressionar o investidor com números, gráficos e promessas. Sua ambição era quase palpável, estava disposto a arriscar fortuna, reputação e até amizades para fechar aquele negócio. Aos olhos dele, era uma chance única, e não podia deixá-lo escapar. Enquanto isso, quase invisível, Olga, a faxineira, circulava discretamente pelo salão. Empurrava seu carrinho de limpeza, recolhia copos esquecidos,
espanava mesas, e ninguém realmente a notava. Era apenas parte da rotina do prédio. No entanto, seus olhos atentos registravam tudo: os gestos nervosos, os silêncios do investidor, as expressões tensas dos presentes. Por fim, no fundo da sala, estava Sergei, o jornalista. Fingindo ser apenas um observador, ele anotava cada detalhe em seu caderno gasto. Não queria apenas reportar fatos, buscava uma revelação, algo capaz de transformar sua carreira. Para ele, aquele investidor misterioso era uma mina de ouro jornalística. Cada um deles, com seus medos, desejos e segredos, passaria a ser parte de um jogo silencioso. Um jogo no qual ninguém sabia as regras, exceto o próprio investidor. As portas da sala de reuniões se fecharam, abafando o burburinho do corredor. O investidor árabe tomou seu lugar à cabeceira da mesa, cercado por rostos ansiosos. Ele não parecia ter pressa. Mantinha o olhar fixo em um ponto invisível à frente, como se estivesse medindo cada respiração ao seu redor. Quando finalmente começou a falar, suas palavras eram curtas, pausadas, cheias de intervalos desconfortáveis. O tradutor Alexei tentava reproduzir cada frase, mas o resultado soava ainda mais confuso. O investidor usava gestos incomuns, desenhando círculos no ar com as mãos, inclinando a cabeça em ângulos estranhos, como se houvesse um significado oculto que só ele conhecia. Irina, atenta, franzia o senho a cada frase. Para ela, os contratos precisavam de clareza, mas ali não havia clareza alguma. Mikhail, por outro lado, tentava se convencer de que entendia tudo. Forçava sorrisos e acenos, repetindo para os demais que era apenas uma questão de tempo até que o acordo fosse fechado. Sergei, sentado ao fundo, anotava furiosamente, já imaginando manchetes provocativas. Olga, como sempre, limpava discretamente os cantos da sala, mas não deixava de observar. Do lado de fora, a confusão crescia. Comerciantes discutiam nas padarias, vizinhos trocavam boatos no mercado. Alguns diziam que o investidor estava ali para comprar terras secretamente, outros juravam que ele planejava construir algo grandioso, talvez uma fábrica que salvaria a economia da cidade. Havia até quem suspeitasse que tudo não passava de um jogo político, com promessas vazias e intenções obscuras. Cada novo silêncio dentro da sala se transformava em ruído nas ruas. Quanto menos ele revelava, mais as pessoas inventavam. E a cada gesto incompreensível, surgia uma nova teoria. A cidade inteira, antes adormecida, agora vivia em estado de expectativa e desconfiança. As reuniões avançavam lentamente, e cada dia parecia aumentar a pressão sobre os envolvidos. Alexei, o tradutor, era o mais visivelmente abalado. Ele revisava suas anotações noite após noite, apagando e reescrevendo trechos, temendo que suas traduções não fizessem sentido algum. A cada pausa longa do investidor, seu coração acelerava. Será que ele estava interpretando corretamente? Ou estaria comprometendo toda a negociação com palavras mal escolhidas? O jovem começou a evitar o contato visual com os outros, com medo de que percebessem sua insegurança. Enquanto isso, Irina vasculhava cada página dos documentos entregues pelo investidor. Em meio a tabelas e cláusulas, ela encontrou números que não fechavam, prazos que se contradiziam e termos ambíguos demais para serem ignorados. Seu instinto de advogada dizia que havia algo errado. Mas expor isso significava enfrentar não só o investidor,
como também Mikhail, que pressionava para que o contrato fosse assinado logo. Irina, no entanto, não se calava com facilidade. Guardava suas anotações como se fossem provas de um crime prestes a ser revelado. Mikhail, por sua vez, perdia cada vez mais a paciência. Ele se considerava o responsável por trazer o investidor à cidade, e o atraso nas decisões o deixava furioso. Batia na mesa, falava alto e exigia respostas rápidas. Para ele, cada silêncio do árabe era uma ofensa pessoal, uma afronta à sua ambição. Sua ansiedade em lucrar o fazia cego às advertências de Irina e à cautela de Alexei. E então veio o golpe mais duro. Sergei, o jornalista, publicou um artigo explosivo no jornal local. Ele descreveu o investidor como um enigma perigoso, sugerindo que seus objetivos eram obscuros e que havia mãos invisíveis manipulando a cidade. O texto se espalhou como fogo em palha seca, gerando discussões nas ruas, nas praças e até dentro das famílias. Uns viam o investidor como uma oportunidade única, outros, como uma ameaça iminente. O que antes era apenas desconfiança se transformava em tensão aberta. Cada personagem carregava seu próprio fardo, e a cidade inteira parecia prestes a se dividir em dois mundos opostos. As semanas se arrastavam e a presença do investidor já não era apenas um assunto de negócios, era tema central da vida da cidade. Nos cafés, grupos se formavam em mesas separadas. De um lado, os que acreditavam que ele traria prosperidade, do outro, os que viam nele apenas um predador elegante, disposto a sugar o que restava da economia local. Até famílias se dividiam, pais defendendo esperança, filhos insistindo em cautela. A cada novo rumor, os ânimos se inflamavam, e a cidade pequena já não parecia a mesma. Dentro do prédio das reuniões, a tensão também era palpável. Alexei, sempre mais nervoso, quase não conseguia articular as traduções. Irina permanecia firme, mas suas sobrancelhas arqueadas revelavam dúvida constante. Mikhail, com sua impaciência, batia o pé e levantava a voz, como se gritasse na tentativa de acelerar o tempo. Sergei, por sua vez, espreitava pelos cantos, à espera de qualquer gesto que pudesse virar manchete. No meio desse turbilhão silencioso, havia Olga. Invisível para todos, ela seguia seu trabalho, arrastando o balde, trocando os sacos de lixo, limpando discretamente a poeira dos móveis. Ninguém percebia que seus olhos observavam mais do que suas mãos trabalhavam. Foi ela quem notou que o investidor repetia sempre determinadas palavras, como se testasse a reação das pessoas. Ela também percebeu que, ao ouvir o nome de certas famílias locais, seus olhos permaneciam fixos por mais tempo, como se houvesse uma memória oculta ligada àquelas pessoas. Certa vez, ao limpar uma mesa após uma reunião, Olga viu o investidor tocar levemente sua caneta dourada 3 vezes antes de sair. O gesto parecia simples, mas carregava um ritmo, quase como um código. Ela começou a guardar essas pequenas observações para si, ligando os pontos em silêncio. Enquanto a cidade se partia em debates acalorados, Olga percebia que a chave para entender aquele homem talvez não estivesse em suas palavras oficiais, mas nos fragmentos escondidos em seus gestos e olhares. E, sem que ninguém soubesse, a faxineira se tornava a única pessoa realmente atenta ao que estava acontecendo. Numa tarde chuvosa, quando a maioria já havia deixado o prédio da prefeitura, Olga fazia sua última ronda de limpeza. As cadeiras estavam fora do lugar,
Copos meio cheios ainda repousavam sobre a mesa de reuniões, e papéis soltos se espalhavam pelo chão. Enquanto recolhia alguns deles para jogar fora, um em particular chamou sua atenção. Era menor que os outros, dobrado de forma apressada e marcado por símbolos que ela nunca havia visto. Não eram letras comuns, tampouco números. Traços curvos, linhas entrelaçadas, quase como se fosse uma mistura de desenho e escrita secreta. O coração de Olga acelerou. Por um instante, pensou em entregar o papel a Irina, que estava sempre atenta aos detalhes do contrato. Mas algo dentro dela a fez hesitar. Guardou o bilhete rapidamente no bolso do avental, como se temesse ser observada. Ninguém poderia saber. Ao sair, olhou discretamente para trás, certificando-se de que não havia testemunhas. Nos dias seguintes, começou a observar o investidor com olhos ainda mais atentos. Ela percebeu que os silêncios dele não eram vazios. Eram calculados. Sempre que alguém fazia uma pergunta crucial, ele permanecia em silêncio por alguns segundos a mais, como se estivesse medindo o peso daquela pessoa. Quando respondia, era com frases curtas, mas Olga percebia. O que ele deixava de dizer era mais revelador do que suas palavras. Ela passou a notar mentalmente cada detalhe. O leve franzir de sobrancelhas quando o nome de um empresário era citado. O modo como girava a caneta dourada 3 vezes antes de encerrar uma reunião. Até o som de sua respiração parecia carregar significado. Para os outros, tudo isso era apenas excentricidade. Para Olga, era um padrão, uma linguagem oculta que ninguém mais parecia perceber. Cada vez mais, a faxineira sentia que estava diante de um enigma que ia muito além de contratos e cifras. O investidor não estava ali apenas para negociar. Ele observava. Ele testava. E, de alguma forma inexplicável, parecia querer ser compreendido apenas por quem tivesse coragem de enxergar o silêncio. A sala de reuniões estava sufocante. O relógio na parede marcava o fim de mais um dia improdutivo. Mikhail já não conseguia conter sua fúria, batia na mesa com a palma da mão, exigindo que o investidor desse respostas imediatas. Sua voz ecoava como um trovão, misturada com a respiração pesada de quem não tolerava mais esperar. Irina, por outro lado, recolhia seus papéis com frieza. Não há sentido em continuar, murmurava, convencida de que aquelas negociações eram um beco sem saída. Para ela, cada minuto ali era uma armadilha em potencial, e insistir seria perigoso demais. No canto, Alexei tentava traduzir o pouco que o investidor dizia, mas suas palavras soavam quebradas, sem clareza. Ele se sentia pequeno, inútil. Cada erro parecia uma confirmação de sua falha, e a vergonha o corroía. Enquanto isso, Serguei ajeitava seu gravador e rabiscava anotações rápidas. Estava pronto para publicar a matéria mais ousada de sua carreira, descrevendo o investidor como um manipulador, talvez até uma fraude. Para ele, aquele silêncio não era mistério, mas prova de intenções obscuras. No meio desse caos, Olga observava em silêncio. Seu coração batia forte, como se as descobertas que vinha acumulando, os gestos, os olhares, o papel com símbolos estranhos, exigissem um passo adiante. De repente, num impulso que surpreendeu até a si mesma, ela deixou o balde de limpeza de lado e se aproximou da mesa. A sala inteira parou. Mikhail a olhou com desprezo, Irina com incredulidade, Alexei arregalou os olhos,
e Serguei já preparava a caneta para anotar o escândalo. Mas Olga não recuou. Com voz firme, dirigiu-se diretamente ao investidor, em seu idioma. As poucas palavras que sabia soaram simples, mas carregadas de sinceridade. O investidor ergueu os olhos pela primeira vez com verdadeira atenção. Por um instante, o silêncio que se seguiu não era de confusão, mas de revelação. Ele parecia finalmente ter encontrado alguém disposto a enxergar além das aparências. E todos na sala, atônitos, perceberam que algo havia mudado. O silêncio após as palavras de Olga parecia interminável. Todos aguardavam que o investidor ignorasse a intervenção da faxineira, como faria com qualquer outra pessoa fora de seu círculo de negócios. Mas, para espanto geral, ele ergueu lentamente a cabeça, fixou os olhos nela e falou. Sua voz, até então abafada e cheia de pausas, soou firme, clara e surpreendentemente serena. Finalmente, disse em um tom que preenchia a sala, alguém fala comigo sem esperar nada em troca. A reação foi imediata. Mikhail arregalou os olhos, incapaz de acreditar que o homem, até então quase mudo, escolhia justamente a faxineira para se dirigir. Irina deixou cair a caneta sobre a mesa, atônita, incapaz de formular uma objeção. Alexei corou, sentindo-se humilhado por não ter conseguido arrancar dele uma frase tão clara. E Serguei, com as mãos trêmulas, ligou seu gravador, certo de que presenciava a revelação que mudaria tudo. O investidor continuou. Vocês falam de números, contratos, vantagens. Mas ela apenas me olhou. Não tentou decifrar o que eu escondia, apenas viu o que eu era. Seu olhar voltou-se para Olga, que permanecia imóvel, com o coração disparado, sem entender por que era escolhida naquele momento. Ele então confessou, minha confiança não se compra com cifras. Eu só entrego meus projetos àqueles que são genuínos. Quem se aproxima sem máscaras, sem interesses ocultos. As palavras ecoaram pela sala como um julgamento silencioso. Mikhail se remexia na cadeira, sentindo-se acusado. Irina mordia os lábios, refletindo sobre sua desconfiança constante. Alexei evitava levantar os olhos, consumido pela insegurança. Serguei já imaginava as manchetes, mas também se perguntava se não estava entre os que só buscavam proveito próprio. E, pela primeira vez, todos ouviram claramente a voz do investidor. Não havia mais gestos estranhos, nem silêncios calculados. Havia apenas uma mensagem direta. O verdadeiro negócio não estava nos papéis sobre a mesa, mas na essência humana diante dele. A revelação caiu sobre a sala como um peso invisível. O investidor respirou fundo e, com a mesma clareza que surpreendera todos ao responder Olga, continuou, eu não vim aqui em busca apenas de lucro. Dinheiro é abundante no meu mundo. O que é raro, e o que realmente procuro, é honestidade. É humanidade. O ar ficou denso, e ninguém ousou interrompê-lo. Ele apoiou as mãos sobre a mesa e olhou um a um, como se atravessasse as máscaras de cada rosto. Meus silêncios não eram acaso. Cada pausa, cada resposta incompleta, tudo foi um teste. Eu queria ver como cada um de vocês reagiria diante do que não compreendia. Mikhail, que até então mantinha a postura orgulhosa, sentiu o golpe diretamente. O investidor descreveu sua impaciência e sua obsessão pelo ganho rápido. Você só enxerga números, não pessoas, disse, e o empresário baixou os olhos pela primeira vez,
incapaz de sustentar sua própria arrogância. Irina, a advogada, foi a seguinte. Sua desconfiança constante é uma armadura que impede a aproximação. Cautela é necessária, mas quando se transforma em barreira, não resta espaço para a confiança. Irina apertou os papéis contra o peito, percebendo que sua rigidez havia lhe fechado portas antes mesmo de abri-las. Em seguida, o olhar do investidor pousou sobre Sergei. Sua vaidade o cega. Busca revelações não para servir à verdade, mas para alimentar sua própria ambição. O jornalista engoliu seco. Lembrou-se dos artigos apressados, das palavras exageradas que inflamaram a cidade, e uma vergonha silenciosa o dominou. Por fim, voltou-se a Alexei. Sua insegurança o impede de ver que a tradução não está apenas nas palavras, mas no coração. Você se esconde atrás do medo de falhar, quando a verdadeira falha é não se arriscar a ser claro. O jovem tradutor sentiu lágrimas se acumularem, como se finalmente tivesse ouvido aquilo que sempre evitara encarar. E então, como se fechasse um ciclo, o investidor ergueu os olhos para Olga. Foi ela quem enxergou o silêncio. Quem entendeu que o que não é dito pode revelar mais do que 1000 discursos. Naquele instante, cada personagem se viu nu diante de seus próprios erros. O mistério não era mais o investidor. O mistério eram eles mesmos, confrontados pela verdade que sempre evitaram reconhecer. O último encontro aconteceu numa manhã clara, quando a névoa finalmente deu lugar ao sol que iluminava a pequena cidade. A sala de reuniões estava mais silenciosa do que nunca, não pela falta de palavras, mas pela expectativa contida. O investidor árabe, agora sem máscaras, colocou sobre a mesa os documentos finais. O projeto será realizado aqui, anunciou com firmeza. E não por causa dos cálculos, nem pelas promessas de riqueza, mas porque encontrei algo raro, sinceridade. Todos os olhares se voltaram para Olga, que permanecia de pé ao lado de seu carrinho de limpeza. Ela corou, sem saber onde colocar as mãos. Nunca imaginara ser protagonista de nada, muito menos de uma decisão que mudaria o destino de toda a cidade. O investidor prosseguiu. Foi ela quem me mostrou que a verdade não está nas palavras elaboradas, mas na honestidade dos gestos simples. Confiar nesta cidade é confiar no espírito que ela representa. Mikhail, o empresário, respirou fundo. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que sua pressa e ambição o cegaram. Decidiu que participaria do projeto, mas com outro olhar, investiria não apenas por lucro, mas para fortalecer a comunidade. Irina, tocada pelas palavras, percebeu que sua desconfiança exagerada a isolava. Com um sorriso discreto, prometeu usar sua experiência para proteger, mas também para construir, não apenas para desconfiar. Sergei, o jornalista, guardou o gravador. Pela primeira vez, decidiu escrever não para escandalizar, mas para registrar a verdade de forma digna. Sua matéria falaria sobre humanidade, e não apenas sobre mistério. E Alexei, com lágrimas nos olhos, entendeu que a tradução mais importante não era de palavras, mas de intenções. Redescobriu sua própria voz, livre do medo. A cidade, antes dividida, começou a se unir. O projeto trouxe empregos, novas perspectivas e, sobretudo, um renascimento da esperança. Olga, a faxineira invisível, tornou-se símbolo de autenticidade. Nas ruas, seu nome era lembrado com gratidão. Ela continuou simples, como sempre,
mas agora era reconhecida como a mulher que enxergou o que ninguém mais viu. Assim, o mistério transformou-se em lição. O investidor partiu, deixando não apenas investimentos, mas um legado de confiança. E a cidade, antes marcada por dúvidas, passou a viver sob a luz da reconciliação e da esperança.